Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje capítulo 7, 8 e 9 do livro de Daniel. Espero que Deus fale muito ao seu coração. A primeira coisa que eu queria destacar é que no capítulo 7 e 8, Deus de certa forma fala com Daniel através de sonhos e depois através de visões, né? E esses dois capítulos se resumem nisso. Deus fala com ele e traz a interpretação disso. E algo que eu queria repartir com você é que Deus pode falar conosco e de muitas maneiras. Deus pode falar conosco através das Escrituras, Deus pode falar conosco através de um irmão, Deus pode falar conosco através das coisas criadas, como diz a própria Bíblia, né? Que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos pelas coisas criadas. E Deus também pode falar conosco através de sonhos e também através de visões. São maneiras de Deus se revelar, são maneiras de Deus falar conosco ou falar sobre das mais diversas coisas que Ele quer nos mostrar. Né? Que você possa então ter muitos sonhos de Deus e visões de Deus e que essas coisas possam nos levar mais fundo numa comunhão e intimidade com Ele. Né? No capítulo 7 e no capítulo 8 vão relatar aqui bastante coisas. A primeira visão fala então de quatro, se é que eu posso dizer assim, animais ou parecido com animais. No capítulo 8 vai falar de um bode, de um carneiro, e eu gostaria talvez de resumir tudo isso, até porque são muitos detalhes e muitas coisas para serem faladas em pouco tempo. Então, basicamente, o capítulo 7 e 8 fala de reinos que são levantados na terra, de reinos onde um reino governa, de repente vem outro reino, derruba esse reino e outro se levanta, e assim sucessivamente, né? E aí logo depois vai falar então de um reino que não vem da terra, mas que é do céu e que não tem fim. E essas coisas que eu queria talvez pensar com você. A primeira coisa é que os reinos da terra são da terra, eles nascem, crescem, prosperam e caem. Esse é o ciclo dos reinos da terra. Né? Porém, há um reino, como diz as Escrituras, que não tem fim, que é o reino de Cristo, que vem então governar sobre todas as coisas. E esse reino é do alto, esse reino não acaba, esse reino é poderoso, maravilhoso e diferente dos outros, é eterno. Olha o que diz aqui no versículo 9, né? No sonho então de Daniel, ele vê essas coisas. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas, de diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E olha o que vai dizer aqui no versículo 13. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo como as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, de que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, os reinos da terra, eles caem, o reino de Deus é eterno e para sempre. E aqui, olha que coisa mais maravilhosa. Daniel tem uma visão de Deus Pai no seu trono, na sua glória, entregando então a autoridade a seu filho. E outra coisa que eu queria destacar aqui é que fala então desse reino que é para todas as línguas, povos e raças. Não é algo só para o judeu, não é algo só para um povo, mas é para todas as nações. Deus ama e deseja que todas as nações sejam salvas e um dia todas as nações serão regidas e governadas por Ele em um reino maravilhoso. Outra coisa que eu queria destacar é que dentre essas visões são visões futurísticas, são visões a respeito do futuro. Aqui no capítulo 8, você vai ver, por exemplo, no versículo 17, o Filho do Homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. No versículo 19, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. No versículo 27, porém a visão, pois refere-se ao futuro distante. Ou seja, Daniel está tendo uma visão de coisas que ainda aconteceriam. Parte delas ele testemunhou, que são então, de certa forma, reinos tomando um ao outro, e ele foi inserido, até ajudou, de certa forma, ele conviveu com esses reinos, mas parte tinha a ver então com o futuro distante. Outra coisa que eu queria destacar aqui dentro dessas visões e tudo isso é que ele então fala um pouco da pessoa do anticristo. Ele vai dizer aqui no versículo 8, esse chifre possuía olhos com os olhos de um homem
e uma boca que falava com arrogância. Então ele está falando aqui do governo do anticristo. Eu queria talvez destacar aqui um pouco o que se refere a ele. Versículo 11 diz assim: continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Ele também vai falar aqui, uma das coisas que ele fazia é que ele vai perseguir os santos, né? Ele fala também, versículo 25, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues na mão dos santos, povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Ou seja, fala então do anticristo, do seu governo, de como ele vai agir com arrogância, que ele vai perseguir os santos, mas também fala do seu fim, que um dia vai acabar, e novamente exalta então a grandeza do reino de Deus e como essas coisas irão se suceder. E algo que queria destacar também, que a gente leu aqui, é que fala sobre os santos reinando. Olha que coisa maravilhosa! Cristo vai reinar sobre tudo e nós, os seus santos, também reinaremos com ele. É o que diz por várias vezes nas Escrituras. E aí então aqui no capítulo 9, né, tem então a famosa oração de Daniel. E primeira coisa, no versículo 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel, olhando as Escrituras e colocando os olhos nela, ele percebeu ou achou certas coisas que o guiou no seu tempo, que deu a ele esperança, ou que mostrou a ele certas coisas. Quero dizer a você, coloque os seus olhos nas Escrituras e descubra nela coisas que irão mudar a sua vida. Descubra nela coisas sobre você, sobre Deus, sobre o próximo e sobre situações dos dias que estamos vivendo hoje que podem nortear a nossa vida ou nos guiar em tempos difíceis, como os tempos de Daniel, né, que foi levado tão cedo cativo, viu tantos reinos passarem e ele sempre na esperança de um dia voltar para sua pátria, voltar para sua nação, voltar para sua casa, né? E com certeza algo que trouxe muito alívio e refrigério a ele foi Deus falar com ele, seja através de sonhos, seja através de visões e até mesmo através das Escrituras. Olha o que ele diz: compreendi pelas Escrituras. E aqui então ele começa uma oração, e nessa oração eu queria pensar com você algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas é um reconhecimento de Daniel, que o povo errou. E Daniel, ele é um homem que você vê muita integridade nele, você vê muita santidade, muita pureza. Você percebeu no início do livro que os homens procuravam algo, mas não achavam. Ele era alguém irrepreensível. Mas mesmo sendo essa pessoa, ele se coloca dentro de tudo que ele vai orar. Ele fala: nós pecamos, nós fizemos aquilo que não devia fazer, nós fomos rebeldes. Ele se coloca dentro de um pacote, ele se coloca dentro, então, no mesmo, né, conjunto, se é que eu posso dizer assim, das pessoas que erraram. Ele não diz: eles pecaram, eles fizeram. Ele se coloca dentro disso. Sabia muito bem, né, quem ele era, ou, né, o que o seu povo viveu, ou como Deus estava triste ou chateado com o seu povo, e ele se coloca dentro disso, e ele pede então auxílio de Deus. Ele reconhece que a situação que eles estavam vivendo tinha a ver com uma desobediência, ou porque eles viraram as costas para Deus e não quiseram ouvi-lo, né? E eu queria te perguntar isso: será que nós somos assim? Será que nós somos pessoas que se colocam dentro das coisas, ou a gente olha para o outro e fala: ele fez isso, aquele fez aquilo? E se nós olhássemos e entendêssemos que nós também erramos, e entendêssemos que somos o corpo de Cristo na terra, e que quando alguém cai, eu caio, e quando alguém tropeça, eu tropeço. Isso são coisas importantes de se pensar. E olha que interessante, ele vai dizer aqui no versículo, bem no finalzinho aqui, ele vai dizer assim: não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Olha, um homem que conhecia o coração de Deus, e ao mesmo tempo que conhecia o coração de Deus, conhecia quem era, ou quem eram os homens. Ele fala: não estamos te pedindo isso baseado na nossa justiça. Por quê? Porque baseado na justiça do homem, o que poderíamos pedir a Deus?
Baseado na nossa justiça, o que poderíamos exigir de Deus se somos pecadores, falhos, se somos errantes, se tropeçamos constantemente, o que poderíamos exigir de Deus? Mas baseado na sua grande misericórdia é que nos achegamos ao Senhor. E que isso possa ser assim na nossa vida. Precisamos entender que não somos justos, que Deus olhou do céu e não achou um justo sequer, mas que através do que Cristo fez, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, é que somos aceitos por Deus, e baseado nessa grande misericórdia é que podemos esperar de Deus certas coisas. Que Deus te abençoe e até a próxima.